A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios, estão se extinguindo espécies animais. E tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. E quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? Baby, muito afiado com a sua memória, a sua inteligência, essa língua afiada, né? Porque tem que estar tudo afiado, né? O que achou do estimado Baby? Nossa, estimada? muito bem, olha só. Muito bem a sua interação, inclusive com a temática, né? Na escolha das músicas, e tá de parabéns. Ô, Baby, Vou aproveitar o gancho. você queria fazer umas perguntinhas, né? Você falou das piranhas, né? Do peixe, piranha, né? E existia acompanhamento para comer isso? Arroz, feijão, como é habitual nosso aqui? A gente comprava na cidade e levava para o interior. Quando não tinha, a gente comia aquilo que os caboclos ou os índios comiam. Eles tinham farinha, eles presenteavam a gente com farinha, com tapioca, com açaí, com batata doce, com aipim. Então a gente ganhava muita comida também deles. E aquilo que a gente não pescava, a gente ganhava, porque eles também vinham e também pediam coisas emprestadas entre aspas. E faziam né? trocas também? Faziam trocas. Eu sempre fui muito mais beneficiada com o que eles me deram do que com o que eu dei. Isso é ponto pacífico, né? Eles vinham pediam emprestado, às vezes, meio copo de leite em pó e depois me devolviam 2 litros de açaí. Eu tinha meus filhos, e para mim era interessante dar com o suplemento vitamínico, que é o ferro que tem no açaí. No açaí, né? Ou então eles vinham, pediam emprestado uma lata de sardinha, eu dava lata de sardinha e depois eu ganhava 5 peixes. Era muito mais do que eu tinha dado. Então eu sempre fui muito bem acolhida e tudo aquilo que eu dei eu recebi muito mais troca, né? A troca foi muito mais, no caso deles, para mim, né? Para mim e para minha família. Você falou em comprar, existia então uma espécie em dinheiro? Então. Na verdade, o trabalho era voluntário, a gente recebia o dinheiro da passagem, então, para chegar até o local, ida e volta, se tivesse que ir de barco, se tivesse que ir de avião, isso era financiado. Senão, como é que nós íamos fazer o trabalho? O governo federal que financiava isso? Na verdade, não. Essa organização, ela é independente. A UPAN? A UPAN. Na época chamava-se Amazônia Nativa, a Operação Anchieta, ligada à Igreja Católica, e depois se desvinculou e chama-se hoje ainda UPAN, mas Amazônia Nativa. O recurso que ela recebe é de instituições privadas da Europa e de instituições que têm a preservação do índio e do caboclo ribeirinho como uma caridade, vamos dizer assim, na Europa, que era um dinheiro que vinha para as missões, como vai para a África, né? Vinha para cá. E com isso eles sustentavam esses voluntários que ficavam lá. Então, o dinheiro que se ganhava para alimentação, a gente comprava na cidade, viajava até o local e lá não tinha onde comprar. Então, aquilo que a gente levava, se desse no jeito, a gente tinha o que comer. E se não, a gente ganhava dos índios ou dos caboclos, no tipo caso. assim, shampoo e sabonetes, não existia. A gente levava. Se acabasse, a gente não usava. Aliás, e tinha métodos, né? Então tem a babosa que eles têm lá, que eles ensinavam a gente a lavar o cabelo com babosa, né? Então, que é extremamente importante. Pois é, e a gente depois disso fizeram até outros, né, produtos com a tal da babosa. Ah, sem dúvida, a babosa é muito rica em... E aí, por exemplo, palha de aço para lavar as panelas, que as panelas colocadas em cima do fogo,
fogo e ficava panela preta. Então tem uma folha no cerrado que ela tem uma lixa que a gente usava para limpar as panelas. Então, para cada coisa que a gente tinha uma alternativa natural, né? Ah, que coisa fantástica, né, baby? Que show, né? Olha só, conversar com a Sandra Maria Seckel, Sandra Maria Scheidemantel. Scheidemantel, né? Pronuncia, ou é Scheidemantel? É Scheidemantel. Scheidemantel, né? Não, a acentuação é antes. Scheidemantel. Scheidemantel, né? A Sandra que com 18 anos de idade foi missionária da OPAM. Meu Deus, esse norte todo, que coisa maravilhosa. Mas agora vamos falar de Ibirama, né? Da colonização, né? Vamos. Estimada, nós temos foto e você vai trabalhar em cima das fotografias, quer ver? Tá certo, vamos lá. então. Isso aí já é... Isso aí é uma das primeiras fotografias dessa colonizadora que veio instalar o barracão em Ibirama, na Amônia, então na recém-criada Amônia, que quando vieram fazer a demarcação da terra, que a Sociedade Colonizadora Hanseática adquiriu do governo do estado. 127 mil hectares. Comprou a terra e essa sociedade, que nasceu na Alemanha, tinha um contrato com o governo do estado de Santa Catarina, na época do Hercílio Luz, que fizeram, então, um contrato comprando essa gleba de terra com a possibilidade de trazer até 6 mil alemães por ano da Alemanha para Amônia. Essa terra ficava no interior de Blumenau. Eram terras devolutas que, então, aí a sociedade colonizadora comprou para instalar os alemães. Que o primeiro nome foi Amônia, então. Amônia. Amônia é o nome da deusa grega e que está... Deusa grega? É uma deusa grega, que significa harmonia mesmo. Harmonia. É, e era o primeiro nome da cidade de Hamburgo e até hoje está no hino de Hamburgo. E aí eles colocaram esse nome, né? A colonizadora asiática era Hansa, que eles se referiam. E aqui tinham duas partes de terra. Onde é Corupá, eles chamavam de Hansa Humboldt. Onde era aqui Ibirama, eles chamavam de Hansa Amônia, que era toda a região onde englobava também José Boatê, Vítor Meireles, Vítor Marsum, Dona Ema, Presidente Getúlio. Essa era a gleba de terra que a sociedade colonizadora comprou, então, do governo do estado de Santa Catarina. Meu, que coisa linda. Temos foto ali, né? Vamos mandando fotos aí, olha ali. Então, esse era o mapa da localização e era propaganda lá na Europa daquilo que seria para o chamariz dos alemães virem para cá. Era o chama, para eles virem. Isso. Por quê? Porque na época, em 1850, Blumenau foi fundada. E de lá até 1897, quando Ibirama foi fundada, então tinha que trazer alemães para cá. Era o contrato com o estado de Santa Catarina, com o governo de Santa Catarina, era o contrato. Então eles fizeram esse painel, esse cartaz, para servir de propaganda para trazer alemães para vir povoar. São várias imagens que tem ali para ser um atrativo para os alemães virem. Exatamente. Os alemães, na época, a gente sabe que a industrialização alemã foi mais tardia. E aí, como foi tardia, para não empobrecer mais a Alemanha naquela época, a ideia foi os alemães virem embora para vir ser proprietários de terra aqui no Brasil, porque lá os burgos, né, os centros urbanos estavam inchando, tinha pouco emprego e muita gente. Então, para desafogar, então migraram da Alemanha para cá para ter outra chance de vida e aliviar também o desemprego na Alemanha. E aí ganharam terras. Ganharam, eles compraram terra. Né? Compraram terra. Tiveram que comprar, né? Comprar. Eles tinham também uma adequação. Eles vinham de lá para cá com a promessa de terra. Aí o Alfred Selin, que foi o diretor da Sociedade Colonizadora, ele fez a demarcação de terras, trouxeram os alemães e ficavam num barracão, onde hoje é uma parte da Praça José D, que ali onde perto do Correio, onde hoje é o Paço Municipal. Ali tinha um barracão onde eram hospedados os colonos que vinham, né, de navio até o Porto de São Francisco, até o Porto de Itajaí, e dali de Canoas até Ibirama. Ali chegavam para ir para a sua terra. Eles ficavam ali por 2 a 3 meses até abrir a picada para chegar no seu terreno. Claro, a picada, porque o terreno estava no meio do mato, na verdade. Estava no meio do mato. Então, para abrir, até chegar ao seu terreno, eles então ficavam nesse tempo ali. Ali tinha a escola, tinha a igreja, o culto, era ali. E aí eles tinham um tempo de pagar
por 5 anos a terra que comprassem. 5 anos para 5 pagar. anos, exatamente. Então temos mais fotos, vamos ver as outras fotos? Vamos ver as lá, né? fotos. Então, esse é o barracão. Esse barracão que você falava. Esse é o barracão, que tem uma outra fotografia que aparece também, mas essa é uma das primeiras fotos. Esse é um barracão onde ficavam, então, esses colonos alemães, quando vinham, no primeiro momento, então chegavam a ficar 100 famílias ali por até 3 meses. Até 3 meses, né? Então, isso é onde hoje é essa praça... Esse Paço Municipal. O Paço Municipal, até ali na Praça José Deck. José Deck, né? Porque era um Manda barracão, bala aí, Léo, estimado. Temos mais foto aí? Essa é também coisas de Blumenau. Então, mostrando a colonização no interior de Blumenau, que era para chamar a atenção. Que era para chamar para esses alemães. A atenção, os alemães, né? Era um atrativo para os alemães virem ao Brasil. Que coisa fantástica. Ô, estimada, diz uma coisa, nós temos... e essa... Você trouxe aqui, mandou, até para o Luiz, que trouxe, o nosso Luiz Carlos Niencotter, que me entregou. Você mandou já há um tempinho para me dar uma vasculhada no livro, dar uma lida em algumas coisas. E chamou muita atenção isso aqui, ó, esse livro. Esse livro é da construção do primeiro hospital. Isso. Como é que se pronuncia isso aqui? Dá um close aqui, estimado, dá. Como é que se pronuncia isso aqui? Hansa-Höhe. Como? Hansa-Höhe. Altos da Hansa. Höhe é no alto. A grafia no livro é diferente do que existe hoje. O O com trema, com a pronúncia OE, hoje está substituído por OE mesmo. Antigamente era com trema. Com trema, né? Era abolido o trema e aí é OE. Né? Então, inclusive em nomes próprios de pessoas, isso também acabou modificando. É por isso que o hospital foi construído lá nas alturas, que está ali, ó, o começo das fotos. Ó. Esse hospital, na verdade, não é o primeiro de Ibirama. O primeiro de Ibirama era uma casa em Chaimel, construída em 1911, 1912, onde hoje é a delegacia de polícia em Ibirama, na rua Blumenau. E Isso é no centro, né? Isso, no centro. Né? Isso. Rua Blumenau. Isso. E aí, em 1933, então, os médicos vinham da Alemanha ou vinham de Blumenau para atender essa colônia. Isso está aqui no livro, eu vi isso no livro. E aí veio um médico em 33, chamado Friedrich Kröner, que ele veio para ser médico em Ibirama e ele viu que aquele hospital, que era onde é hoje a delegacia de polícia, era uma casa de 2 andares em Chaimel, ele considerou que aquele hospital era muito lúgubre, que era muito insalubre e que as pessoas mais ficavam doentes do que se curavam porque não estava adequado. Até porque ficar na cidade baixa, vamos dizer assim, né? Porque o hospital, normalmente ele é no local mais alto, né? Que na igreja, normalmente no local mais alto. É verdade. E aí, então, o que ele sugere a essa associação que formou ou que construiu o primeiro prédio, também construiu o segundo prédio. Ele sugeriu a essa associação de construir um novo hospital. Como é que era o nome da associação? Associação de Enfermos, Associação e Hospital de Amônia. De Amônia. Na verdade, houveram diversos nomes, então às vezes confunde um pouco, mas era uma associação hospitalar de Amônia. E eram médicos que comandavam isso? Na verdade, era uma associação de moradores, junto com um construtor chamado Peter Schelle, que tem descendentes ainda na região, e juntos se organizavam para construir o hospital e trazer médicos e enfermeiros para cuidar do hospital. Então, em 33 veio... Isso ali já é a obra, então? Isso aqui é a obra do Hospital Novo, que em 35 começa a ser construído... Que é o Miguel Couto. Exato, que foi o Miguel Couto, ele se chamou que hoje primeiro... é Dr. Valdomiro Colauto. Ele começa com o nome Hospital Hansa-Höhe, depois... Na Segunda Guerra Mundial, ele é trocado o nome para nomes brasileiros e ele ficou sendo o Hospital Miguel Couto. E o Hospital Miguel Couto, quando fez uma nova edificação, em 86, foi devolvido esse prédio para a associação, que então se chamava Associação Beneficente e Filantrópica Amônia. Era a mesma associação, só com nomes Foi diferentes. devolvido daí? Foi devolvido para a comunidade, para essa associação. O prédio, né? Nós temos ainda fotos ali tem, né? Olha, isso aí. Então, isso é um ali... prédio praticamente pronto, né? Então ele foi construído em 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Não tem absolutamente nenhuma barra de ferro na sua construção. Não tem ferro? Não tem ferro.
E o Lothar Paul, que deve conhecer o Lothar Paul, grande empresário aqui de Isso. Rio do Sul, lá nos anos 40, 50, sei lá, 60. Então, ele conta que ele esteve tanto na inauguração ou na colocação da Pedra de Canto, que é aquela primeira fotografia que aparece, como na inauguração. E ele meio que descreve como é que era, né, a amônia nessa época, que o nome era amônia ali. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Isso ali, então, é provavelmente 1936, porque já está sendo quase concluída. Já está dizendo, sem nada de ferragem na Nada de construção. ferragem. E o arquiteto desse prédio é o mesmo que construiu o arquiteto da igreja de Rio do Sul, de Itajaí e diversos, que chama Simon Grimlich. Esse é o arquiteto deste prédio. É alemão. Ele é um alemão que veio para o Brasil, morou no Rio Grande do Sul e se radicou em Blumenau. Existem muitos estudos que ele foi um grande arquiteto. E ele, na época da Segunda Guerra, de 22 a 30, a 40 e tanto, depois da Primeira e antes da Segunda, foi um período desse formato de arquitetura, que tinha um nome característico que ele usou muito, e tem diversas igrejas de São Bento também é assim, né? Com esse estilo do Simon Grimlich. Meu Deus, que história bonita. Ó, viu como é bom, baby, conversar com quem tem conhecimento? Como a gente aprende, Luiz, estimado. Verdade, eu sempre digo para o telespectador, e às vezes me perguntam na rua, eu disse, meu Deus, a gente aprende com o convidado. Como é bom, né? Trazer pessoas com conhecimento. Temos foto ali ainda? Não, temos ali, ó. Então, olha lá, é lá no alto, né? É, o Alto do Hans. Aquela casa mais à frente, então é a casa que foi construída para o médico, para o Friedrich Krenner, né? E aqui ainda está a Ponte Baixa. Então, isso aqui, essa fotografia é antes de 1950, porque em diversas enchentes o rio passava por cima da ponte até que foi decidido, em 52 foi inaugurada a ponte que ainda existe hoje. Que existe hoje lá ainda, né? Então, foi feito um novo traçado. Olha, né, que visual bonito, uma coisa tão antiga com um visual tão maravilhoso. Exatamente. Né? Temos ainda a foto ali, eu acho, essa ali, ó. Essa então é, como é o hospital, não, é a Associação Hansa-Re, né, o prédio Hansa-Re, que hoje ele tem uma situação de cultura, onde ele abriga alguns consultórios médicos, por exemplo, ali já foi um hospital, então consultórios médicos, embaixo seja a Secretaria, o Departamento de Cultura e Turismo, e o Museu Municipal funciona ali, então o prédio se mantém com dinheiro dos aluguéis. Com dinheiro dos aluguéis. Porque esse prédio pertence a uma associação, é uma associação privada de direito público, né? A Associação Hansa-Re, que tem seus estatutos a preservação do prédio. É esse o objetivo dessa associação. Isso aí, na verdade, é um cartão postal, né? É um cartão postal. É um cartão postal, né? E ele é uma referência, na verdade, da colonização alemã em Ibirama, né? Ele tem como o ícone da colonização em Ibirama, ela está registrada tanto nas casas em Chaimel, como nesse prédio e na igreja evangélica, que também fica no alto. Que coisa maravilhosa. E esse livro aqui, para nós encerrar esse bloco, e depois nós vamos voltar ao último bloco do programa, você é coautora disso aqui? Na verdade, esse livro foi uma premiação do edital Elisabeth Anderle, e o Instituto Natur Hansa, que foi quem se inscreveu, chamou algumas pessoas, e uma delas fui eu, que me chamaram para fazer a pesquisa para esse livro ser escrito. Então, eu não escrevi o livro, mas eu pesquisei e dei dados, e forneci dados da pesquisa para quem escreveu, que foi o Alberto Gomes Costa, e Nelson Seque, meu ex-marido, que está ali, que fez a correção. O Nelson fez parte, também tem outro livro do Nelson, nós vamos falar aqui. Mas para encerrar ainda, eu sou obrigado a fazer uma colocação. Foi nesse livro que tem a entrevista que você fez com o Lothar Paul? Foi Né? Para fazer este livro. Então, a gente queria saber em que contexto, em 1935, uma comunidade tão pequena como Ibirama consegue fazer um prédio daquele tamanho. São mais de 3.500 metros quadrados. E no Jornal de Blumenau, na ocasião, eu encontrei no arquivo público em Blumenau, onde dizia que era o prédio mais alto de Santa Catarina.
Porque ele estava lá no... Mas que E até era o- mesmo mais alto, era né? mais alto, talvez fosse exagero. Mas até o terceiro andar poderia se ir de carro. Porque como ele foi construído ao longo do morro, é verdade. no primeiro prédio de carro, no segundo também, no terceiro Até também. o Então isso terceiro. foi uma coisa inusitada, né? E uma coisa, e essa curiosidade, que é uma coisa que muita gente talvez não sabe, o pessoal de Birama, evidente, sabe, Vale Norte, deve saber, é um prédio que não tem nada de ferragem, isso é uma coisa, olha como era antigo, hoje tu bota ferro e os prédios caem. Estimada, nós vamos ao nosso intervalo. Baby, Pois não. eu preciso lembrar aqui da nossa estimada Célia, Ô, dona Célia. que faz o blazer aqui tão diferenciado, né? E que está com o seu colete quase pronto para você estrear o seu colete também. Exatamente. Então, Eu queria estou que- aguardando. Além da estimada Sandra que está aqui, o nosso telespectador, para a Célia, uma musiquinha linda, daquelas maravilhosas, e para o Bolinha, foto Bolinha, fotografia, história e emoção, que é nosso parceiro aqui do programa. De todo o caminho que eu pude trilhar, de voar no vento, rastros de luar, de parar no tempo e o tempo parar, cair no vazio, beirando o lugar. E o meu pensamento a se acostumar, sem te ver chegar, sem te ver chegar. Serenava os olhos ao deixar o cais, velejando o dia, farejando o ar, alma de navio vive a navegar, vai riscando o rio, procurando o mar e um porto seguro onde se encontrar. Quando lá chegar, quando lá chegar.